Abrindo a palavra de Deus nessa noite, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Abrir a palavra do Senhor no primeiro Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Partindo do versículo de número 36. Algumas Bíblias têm aí no título, Jesus no Getsêmani. 26, 36, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Também quero ler com os irmãos Filipenses, capítulo 2. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo de número 2, apenas, e o versículo de número 7. Também falando do Senhor Jesus, Paulo, dizendo: Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido figura humana. Amém? Pai de amor, essa é a tua palavra, falada aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, traga a nossa mente e o nosso coração próximo ao teu coração, dentro desta palavra, e aviva ela em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixando a preguiça. Não sei se você consegue ver preguiça nesse texto. Tem jeito? Alguém já falou assim: ô louco, nada a ver, pastor, nada a ver. Mas eu gosto de fazer umas loucuras dessas. É muito bom. Irmãos, nós estamos com um texto de Mateus, onde Jesus está ponto de ser preso, ser levado à cruz, e aqui mostra a sua dor, da sua agonia. E esse texto lido era para mostrar para nós o tanto que Cristo se deu por nós. Por isso eu faço junção com Filipenses 2,7. Eu quero ler agora o verso de número 5 de Filipenses 2. Verso 6, dizendo Paulo sobre Cristo que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, verso 7, se esvaziou, assumindo a forma de escravo, de servo, deixou os céus, poder, glória, para morrer numa cruz, para sofrer uma angústia de um Judas traidor, de um Pedro, de ser cravado, ser cuspido, ser machucado. Ele deixou a glória, os céus, em forma humana,
Pensa aqui comigo. Você deve ter visto no Fantástico alguns domingos atrás, uma série de reportagens, entrevistas falando de empresários, donos, diretores de altas empresas, grandes empresas, colocando roupa de operário, indo trabalhar no chão de fábrica, batendo martelo, torcendo porcas e parafusos, soldando, carregando saco nas costas. E teve um dia que ainda deu tempo de pegar o Fantástico depois do culto, que enquanto, rapaz, um dos filhos do dono que participou do programa falou: não estou dando conta não, carregar saco de 50 quilos nas costas está difícil, o burguesinho não deu conta não. Saiu lá do seu escritório com ar-condicionado e pôr um sapatão no pé, uma roupa quente, grossa, não é verdade? Pegar o calor de uma usina, de uma caldeira. O cara teve que se rebaixar, ir lá e viver com os servos. Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por nós. Deixando a preguiça. Cristo, esse exemplo de que faz tudo que for necessário, esvaziar-se por amor a você e por mim. Troca os céus pela terra. Troca o trono pela cruz, por amor a você e por mim. Com Cristo não tem preguiça. Com Cristo não tem preguiça. Quero ler alguns textos que falam de preguiça. Está na mão, Gui? Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, eu serei morto no meio das ruas. Gente, vocês já viram uma piada? Nada contra os baianos, né? Porque a piada é de baiano, né? Então eu vou ter que citar conforme a origem. Diz a história, brincando com os baianos, que são chamados de preguiçosos. Vai lá na Bahia trabalhar, viu? Para você ver se é assim. Diz apenas as piadas. Que o baiano estava na rede, falou: maninha, tem mel, tem veneno para cobra, tem remédio para cobra? Tem, meu filho. Então traz, maninha. Mas por quê? A cobra está vindo me picar. Deitado na rede, nem para levantar, nem para matar a cobra, nada. Já pede para a mãe um veneno para a cobra, porque vai picar. Brincadeira. Eu posso brincar com a minha sogra, que é linda, então, maravilhosa, um amor. Todas as piadas. Então, serve apenas de ilustração de piada, de brincadeira, mas é isso aqui, ó, parece que essa piada do baiano foi tirada desse texto. O leão está na rua, eu vou morrer, então porque toma providência. Não, sabe que vai morrer. O preguiçoso infeliz. Próximo. Sabe qual que é aqui? Eclesiastes 10, 18? Não, Gui. Tem aí? Provérbios 6, 9? Me ajuda, meu secretário. Não? Não tem. Diz outro texto de Eclesiastes 10, 18 sobre o teto. Na casa do preguiçoso tem uma ripa de forro caindo. O infeliz quebra a testa, mas não troca a ripa. Essa é a minha interpretação do texto. Os irmãos lembram quando eu estava em Dracena, que eu interpretei um crente preguiçoso aqui no teatro na igreja? Quem lembra disso? Alguns. Eita, Márcia. Eu fiz depois lá no Paraná, eu só fiz essa peça 2 vezes. Bastante gente não viu, vou fazer de novo. É uma peça que eu tenho um personagem de palhaço, e ele interpreta um crente preguiçoso. E todas as falas
do crente preguiçoso são tiradas em cima dos textos de Provérbios e Eclesiastes, falando do preguiçoso. E o palhaço entra com a testa com um machucado, em consequência da tábua que caiu na cabeça, fazendo referência a esse texto. Também diz que o preguiçoso vive deitado e não é digno daquilo que come, que prefere ficar deitado. Isso não é um comportamento que a gente vê no Cristo, no Senhor Jesus. E esse também não deve ser o comportamento que a gente deve ter como igreja. Temos que deixar a preguiça, deixar, uma palavra muito comum, a zona de conforto nossa. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, pare e pensa. O Cristo é o nosso exemplo, modelo. Nós temos que imitar, sermos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Cristo fez de tudo. Tudo. Não se compara. Qual é o seu tudo? Qual é a sua força? Qual é algo que você pode fazer, que você pode, a palavra certa é esse, o verbo é esse, poder. Você pode, e não tem feito, por causa da desgraça, da maldição da preguiça. Talvez a gente falta amor pelo próximo, amor pela palavra, amor pelas vidas. Por que nós devemos deixar a preguiça, nossa zona de conforto? Por que nós devemos sair do nosso sofá, da nossa casa? Por causa do evangelho, mas de que maneira também? Primeiro, orando e intercedendo pelo nosso irmão. Você tem orado pela tua igreja? Você tem uma listinha de oração na sua casa? Sei que essa semana será o retorno das reuniões das nossas irmãs, mulheres, Déboras, do Ministério Desperta Débora. E foi confeccionado a agendinha de oração. Quem vier receberá. E lá naquela agendinha você vai anotar os nomes das mães, dos filhos que estão clamando, que estão passando por necessidade. Agendinha de oração. Você tem? Eu tenho na minha agenda de trabalho, aqui nas primeiras folhas, um plano de oração. Na segunda-feira eu oro por este assunto, na terça por esse, na quarta por esse, dividido em dias e assuntos. Está lá, para o ano inteiro. No outro ano eu renovo a folhinha, novos motivos, novas orações. Algumas coisas são básicas que nós devemos orar e interceder, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu conselho, pelos trabalhos, ministérios na igreja, pela saúde sua, da sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo trabalho do seu esposo, sua esposa, seus filhos maiores, filhos distantes, família, né? Quem não ora por família? Quem não ora pelos enfermos da igreja, os enfermos parentes? Gente, nós temos uma lista de oração enorme. Talvez você fale assim, pastor, como que a gente, um dia, fica 1 hora orando? Começando primeiro de 2 maneiras, com uma lista de oração e começando com 5, 10 minutos. E vai aumentando aos poucos, que nem corrida, que nem um maratonista. Começa orando, começa correndo 5, 10, 15, 20 quilômetros, vai aumentando. Assim também é a oração. Nós temos que interceder pelos outros, orar. O Senhor Jesus fez isso no monte.
orou por si, mas também pelos outros. Quando chegou na cruz, o Senhor fez uma oração. Já tinha pedido por ele no Getsemane, mas chega na cruz, ele pede pelos algozes: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa-lhes, perdoando os seus inimigos, seus assassinos. Orar, interceder pelo seu irmão. Temos irmãos da nossa igreja enfermo, põe lá na sua listinha de oração. Você que tem filho na escola, ore pela professora dos seus filhos. Ah, irmãos, quem está no grupo do WhatsApp da igreja viu um vídeo que eu pus essa semana. Viu? De uma cartilha, ensinando as crianças a usar cachimbo, droga, injetável. Tem uma teoria, eu não sei se vem da área social ou da área médica, é uma teoria chamada redução de danos. Conhece, Carla? É melhor o drogado usar uma seringa descartável do que ele usar uma seringa contaminada. Já que eu não consigo evitar dele usar droga, pelo menos eu consigo evitar que ele fique aidético. Eu não vou conseguir evitar todos os problemas. Uma vez uma ONG me explicou isso. Quem tem que cuidar do tráfico é a polícia. Nós somos ONG. Então nós não podemos cuidar do tráfico. A gente cuida com a redução de danos. A gente faz o que pode. Talvez essa cartilha esteja lutando com esse pensamento. Eu não posso fazer todas as coisas, mas um pouco eu posso. Então eu vou evitar que Só que a cartilha explica passo a passo como usar o cachimbo, como trocar a agulha da seringa. Mas loucura. E isso na mão de uma criança é um incentivo como fazer. Isso é cartilha de escola. É cartilha ilustrativa de ore pela professora. Ore pelo nosso governo. Irmão, oração, a gente tem muito conceito, ora, fala com Deus. Mas para você sentar diante da sua lista de oração, investir, porque isso não é gasto, investe meia hora, 40 minutos, 1 hora, necessita de vencer a preguiça. Quanto tempo dura um jogo de futebol na televisão? 2 horas. Quanto tempo dura uma novela? 1 hora. Tem gente que assiste 3. Dependendo das nossas prioridades, a gente consegue. Eu sou daqueles que culto deveria só ter horário de início, não ter horário de fim. Infelizmente temos, contra a minha vontade. Porque a minha prioridade é servir e adorar a Deus. A gente sabe das necessidades do povo, das crianças, dos idosos, mas eu só estou dizendo o que tem no meu coração. Esse é o meu coração. Hora para começar, sem hora para terminar. Meus irmãos, oração de intercessão. Lutero diz que a oração é o suor da alma. É algo que transpira, ferve o nosso coração, ferve o nosso corpo. E suor vem do esforço. Dentro dessa meditação e essa frase de Lutero, a gente vê que demanda o esforço. Show, preguiça! Tem que orar. Temos que buscar ao Senhor. Que horário? Não sei. Que dia? Todos.
Você não se esquece de comer, né? Você não esquece de jantar. Você não se esquece de dormir. Nós temos que ter hora para tudo. Programe-se, põe na sua agenda. Orai e vigiai, disse o Senhor aos discípulos, para que não caia em tentação. Está difícil vencer as lutas? Está orando pouco. Está difícil amarrar o diabo? Está caindo nas tentações? Está fazendo o que não deve? Está orando pouco. Não põe a culpa nele, não. E nem fala que Deus te abandonou. Reconhece teu erro, que você está fugindo da presença do Senhor. Deus já deu a receita. Orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você conhece a verdade de Deus, você conhece a palavra, mas resista. Fortaleça no espírito, porque a carne é fraca mesmo, a tua e a minha. Se nós não buscarmos, nós temos que vencer a preguiça e interceder por conversões. No tema do nosso pregando o evangelho, orar por conversões dos familiares, dos que trabalham contigo, aqueles que estão mais próximos. Orai, orai sem cessar. Por que nós devemos largar a preguiça? Como que nós devemos largar a preguiça? Para que largar a preguiça? Por que sair do meu cantinho gostoso? Para servir e amar o meu irmão. Gente, nós estamos num mundo egoísta demais. Nós estamos num mundão, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado e acabou. Por que isso, né? Cada um com seu celular, 200, 300, 400 amigos no Facebook, mas ninguém vai na tua casa, nos seus familiares. Nós precisamos aprender a mais. Sair da tua casa, fazer uma visita, sair da tua casa, levar uma cesta básica, sair da tua casa para vir servir ao irmão, a Deus na igreja, sair da tua casa para vir no culto assistir, com todo respeito, é cômodo, é fácil. Vem mais cedo preparar o lanche, vem às 5 horas, 5:30 da tarde ensaiar o louvor, vai na tua casa, dormir um pouco mais tarde ou acordar um pouco mais cedo, preparando a lição da escola dominical como professor. Vem antes do culto, orar e interceder pelo pregador, orar e interceder pelo louvor, orar e interceder por aqueles que estão aqui e ainda precisam ouvir um evangelho de transformação. Ore! Está fácil vir sentar na igreja e assistir um culto. Aqui não é teatro, aqui não é um programa de televisão, um programa de auditório, em que o apresentador fala e o público assiste. Aqui é um lugar de nós virmos servir a Deus e ao nosso irmão. Pastor, eu gosto muito de ir no culto, de assistir o culto. Eu detesto a palavra assistir, que aqui não é programa de auditório. Culto não é programa de auditório. Todos nós participamos, todos nós nos envolvemos. Como que você sentado no seu banco se envolve? Primeiro adorando a Deus, servindo a Deus com alegria, com os braços levantados, de coração e em espírito e verdade. Segundo, intercedendo. Segundo, intercedendo. Por esse que fala, por ele irmão do lado. Chegando mais cedo, orando. Tem gente que já chega em cima da hora atrasado, chega falando, atropelando. O pastor está saudando a igreja e ainda tem gente no corredor. Não é assim. O Senhor disse a Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. João 21. Passa lá, Gay. Tem o João? Não sei se tem. Não. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Faz alguma coisa, cara. Sai do banco. Sai da tua casa. Sai do comodismo. Sai da tua preguiça, cara. Quem ama, serve. Quem ama, serve.
Quem ama, cuida. Quem ama, luta. Quem faz parte de um grupo, luta pelo que esse grupo defende. Quem é de uma associação, sai em passeata na rua em determinado assunto que a associação defende. Se você é membro do corpo de Cristo, filho de Deus, membro dessa igreja, você tem que lutar pela causa do Senhor. Se você foi batizado, salvo, remido pelo sangue de Cristo, o que você tem feito por amor ao Senhor? Sabe como que você faz algo pelo Senhor? Amando o necessitado, o aflito, apacentando as ovelhas. Tudo o que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim está fazendo, diz o Senhor. Sei o que você vai fazer. Isso é problema teu e de Deus, na sua intimidade, descobrindo os seus dons, seus ministérios, mas algo você tem que fazer. E eu tenho no meu coração algo muito sério. Se você não está servindo a Deus em nada, verifica se você é verdadeiramente crente, salvo, remido do Senhor. Como a gente costuma dizer, se é um esquenta-banco, reveja a sua salvação. Que eu não posso ser servo de Deus e não lutar pela causa do Senhor. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não posso fazer parte de uma agremiação e não defender a causa dela. Eu não posso me dizer filho de Deus, filha do Senhor, e não estou pregando o Evangelho. Tu me amas, diz o Senhor, então faz a minha obra, prega o Evangelho, pastoreia as minhas ovelhas. Como sair de deixar a preguiça? Orando, servindo ao meu irmão, a obra de Deus, de uma maneira mais direta, pregando o Evangelho. Atos, capítulo 15, verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Elegeram, colocaram as mãos e falaram: vai, meu povo, homens que estiveram à frente, pregando o Evangelho, indo, não sei se foi para esse ministério que Deus te chamou, de ir à frente, nas trincheiras, no campo de batalha, como missionário, como pastor, como evangelista, como pregador itinerante, não sei. Pastor, eu sei que não foi assim não. E como eu posso pregar o Evangelho sem ser um pastor, um missionário, um evangelista? Às vezes você não prega falando nada, né? Mas Deus precisa de você lá na tua empresa. Porque se todo mundo virar missionário, quem vai pregar lá no posto? Quem vai pregar na loja? Quem vai pregar para o vizinho? Quem vai pregar nesta cidade? Deus não quer que todo mundo seja pastor. Deus não quer que todo mundo vire evangelista. Deus quer que todos nós sejamos verdadeiramente cristãos, aonde Deus plantou os nossos pés. Primeiro, você é um cristão. Depois, um bancário. Porque Deus te fez, Deus te chamou para pregar o Evangelho lá no banco. Primeiro Deus te chamou para pregar o Evangelho, depois te colocou no posto, te colocou na polícia, te colocou na loja, te colocou no fórum, te colocou na prefeitura, te colocou na escola. E para pregar o Evangelho naquele lugar, naquele campo, primeiro Deus te chamou para ser do Senhor. Depois Ele foi te colocando em outros lugares. Você acha que missionário é só aquele que põe a mão, como Paulo, Barnabé, Silas, fala, vai? Esse é o missionário? Não. Talvez você não tenha tido o privilégio de viver na igreja desde a infância.
Mas como a gente canta lá no departamento infantil, nossos professores aqui, posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo. A quem? Ao companheirinho. Para quem que a criança é ensinada a falar? Para o amiguinho de escola, gente. Não é para o estrangeiro, não. Para falar de Cristo ao companheirinho. É a visão missionária aqui. Ao meu próximo, a quem está perto de mim. Ao meu amiguinho de classe. À sua funcionária. Ao seu chefe. Ao seu subordinado. Não sei. Falamos no início do culto que a nossa igreja tem distribuído esse material do Hernandes Dias Lopes, Gotas. Eu já percebi que tem gente feliz por ter ganhado um. Em nome de Jesus, vai ficar triste, porque você vai pegar o teu e dar para alguém. Ô pastor, eu não tenho esse. Eu também não tenho esse. Vai continuar sem ter. Porque o nosso objetivo como conselho, como igreja, é para doar. E tem crente gostosinho, todo bonitinho. Eu não tinha desse, agora eu tenho. Vai ler 2, seu guloso. Entendeu? Dá para alguém. Passa para frente. Passa para frente. Você já conhece essa palavra de salvação. Passa essa palavra adiante. O objetivo nosso é pregar o evangelho de várias maneiras. Através desse vídeo que está nos filmando, pregando pela internet. Divulgue. Passa o livreto. Passa o folheto também. Temos folhetos lá na secretaria da igreja. Mas precisamos pregar o evangelho, deixando a preguiça de lado. Lucas 9, 57. Evangelho de Lucas. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Precisamos ler o verso mais adiante. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 57 e os seguintes. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outros disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os próprios mortos, tu porém vem e prega o reino de Deus. Outros lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Tem uma propaganda aí de um site, né? Desapega. Desapega, meu irmão. Desapega do sofá. Desapega da tua cama. Desapega da tua casa, do teu ar-condicionado. Desapega. Cristo desapegou do trono e assumiu uma cruz, Calvário. E hoje a teologia dos nossos dias é o cristão que quer tudo, né? Cristo desapega. Nada é dele. E o cristão, tudo é meu. O reino é meu, o dinheiro é meu, o poder é meu, a unção é minha, tem todos os direitos. Esquece das suas obrigações. Hoje nós temos visto o crente querendo muito direito. Eu tenho direito, isso é meu, isso é do Senhor, é meu, o Senhor me deu, o diabo tomou, que me devolve, restitui. Só quer direito. Esquece das obrigações. Eu não entendo isso. Pregai o evangelho. As nossas músicas falam muito de direito. Cantamos um aqui hoje, percebeu? Fala muito de direito. Pouca obrigação. Pouca obrigação.
já que nós estamos sendo filmados aqui, que alguém fora da nossa igreja um dia pode ver, clamo às bandas presbiterianas, por favor, façam música, que nós somos obrigados às vezes a comer, né, da comida dos outros. Nós não temos música presbiteriana para a gente cantar, tem que pegar do vizinho. Não reclame das músicas, eu não posso mais reclamar da música, porque cada um faz com a sua teologia, né? Cada autor de música faz com a sua teologia. Se você não concorda, não cante. E a gente às vezes canta. Tonhões. Então não cante. Muito bem. O jovem rico. Todo mundo conhece. Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Rapaz, desapega do dinheiro. Vende tudo. Ah, Senhor, não dá não. Desapega. Sai do seu conforto. Sai daquilo que te prende. Juízes 18, 9. Não sejais preguiçosos em possuir a terra. Não sejais preguiçosos. E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir essa terra, diz o Senhor. Não sejam preguiçosos, vão e possuam. Chega de preguiça, meu povo. Chega de ficarmos acomodados. Chega de ficarmos no nosso cantinho. Você quer o melhor para você e para a sua família. E o próximo. E o seu irmão em Cristo. E o ímpio. Que o ímpio morra. Não, não é assim. Devemos amar aqueles que nos ofendem, os nossos inimigos, e pregar o evangelho para eles. Irmãos, nós temos que viver o evangelho para o outro, para o próximo. Você já tem o evangelho. Eu quero crer nisso em nome de Jesus. Nós precisamos buscar o Senhor, para que esse fervor esse impulsionar do sair de casa, possa acontecer muitas vezes. O que faz isso, pastor? O que me faz sair da preguiça, do comodismo, da zona de conforto, e ir fazer uma visita, uma pregação, participar da igreja? Você só vai fazer isso se você tiver Deus contigo, meu irmão. Se o amor de Deus em nós ainda não está batendo no teu coração, esse teu coração não vai bater por amor a ninguém. Mas quando o nosso coração bate, porque nós já temos o amor de Deus, transformador e salvador, então o nosso coração agora tem força do Espírito de Deus para pulsionar em favor do outro. Você tem visto que você não tem amado a palavra de Deus, orado, buscado as coisas do Senhor, não tem feito muitas coisas pelo reino? Talvez você tenha que rever a tua conversão. Quero orar por isso, por dois assuntos. Primeiro, por estes, que caso não tenham tido amor pela obra, e sentem que primeiro então precisam entregar a vida a Jesus. Como eu vou dar a alguém aquilo da qual eu não tenho? Como eu vou dar amor de Deus se eu não tenho amor de Deus? Deus te ama, mas você ainda não vive este amor. Deus quer te salvar, mas você ainda não entregou sua vida nas mãos de Deus. Quero orar por você.